Um dos arrependimentos que eu tive foi justamente no meu começo de carreira não ter tido acesso a bons empreendedores e bons mentores que pudessem ter evitado que eu escorregasse em algumas cascas de banana. E foi justamente pensando nesse conceito que nós estamos lançando o nosso Zero ao Topo Experience, um evento de mentoria onde eu, junto com outros empreendedores super experientes, estaremos ajudando pequenos e médios empreendedores a cada vez mais escalarem seus negócios. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mais ou menos 80% dos brasileiros pensam em empreender. Justamente esse nosso esforço aqui é para fortalecer essa parte importante do nosso país, porque nós acreditamos que quanto mais empreendedores competentes nós tivermos no Brasil, mais emprego, mais renda, mais inovação nós teremos em nosso Brasil. Então todos estão convidados, espero que vocês aproveitem e nos vemos lá. Estamos dando início a mais um episódio do Outliers Info Money, gravado diretamente da Expo XP 2025, o maior festival de investimentos do mundo. Estamos fazendo a verdadeira passagem pelas principais classes de ativos, passando do crédito privado, falando de multimercados, do mercado de ações até mesmo alocação. E no episódio de hoje, o nosso tema é mercado acionário. Para quem não me conhece, sou a Clara Sodré, analista de fundos da XP, e nesse episódio temos a honra de receber o Florian Bartunek, CIO da Constellation, e um gestor que é um dos mais renomados quando o assunto é investimentos no mercado acionário. Florian, seja muito bem-vindo ao nosso Outliers. Clara, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Isso aqui é incrível, né? Eu, quando era mais jovem, ia nessas feiras de carro, tal, não sei o que, era cheio, mas isso aqui é mais cheio. Isso aqui é mais legal, porque as pessoas aqui estão todas interessadas em aprender sobre investimentos, melhorar seus investimentos, que é fundamental, né? Então isso aqui mostra a maturidade do Brasil e a importância que a XP teve nesse processo, né? E vocês, Info Money, de educação, disseminação de informações. Então isso aqui é emocionante, você vê tanta gente interessada no que eu gosto. Né? Quando eu comecei há 30, 40 anos atrás, eram uns poucos, né? E agora é muito mais gente, então estou super feliz. Muito obrigado pelo convite. Florian, a gente agradece a sua presença aqui, e o mais bacana de estar gravando aqui na Expo é que é um lugar em que está acontecendo as trocas. Então você está falando diretamente com os investidores, com os principais alocadores, falando com outros gestores. Então temos bastante assunto aqui para a gente abordar sobre o mercado acionário, ainda mais em um momento como esse. Mas antes, uma rápida leitura aqui da sua ficha para quem não te conhece ainda, e aí já trazer aqui um super resumo. Olha só, aqui na ficha nós temos que o Florian nasceu na Áustria, veio menino para o Brasil e se formou em administração de empresas na PUC do Rio de Janeiro. Teve como pontapé inicial no mercado a partir do estágio no Banco Nacional, depois trabalhou por 8 anos no BTG Pactual como sócio responsável pelo Research, Trade Proprietário, Asset Management e gestão de todos os portfólios de ações do banco, inclusive de uma carteira para o George Soros. De lá para cá são mais de 30 anos de experiência e experiências no mercado acionário, que traz aqui uma grande relevância para o nosso episódio. Florian, de novo, muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado novamente, vamos lá. Florian, acho que um dos pontos mais relevantes quando a gente fala de investimentos em mercado acionário no Brasil é sobre a união entre performance e longevidade. Sabemos os desafios macroeconômicos que o Brasil enfrenta e também é uma questão muito importante que não é somente manter consistência diante dos resultados, mas também manter a competitividade diante da indústria como um todo. De olho nisso, a gente entende, né, que a gente está passando por um período bastante desafiador, em especial para os fundos de risco, então seja multimercado, seja fundos de ações. E a gente até recebeu você aqui no episódio número 10 do podcast Outliers, então lá atrás, em 2020. Mas olha só, eu acho que já se passaram aqui quase 5 anos dessa última participação sua aqui com a gente, e a gente queria entender um pouco de como é que vocês estão hoje, o que mudou na Constellation de lá para cá, como é que você está enxergando esse atual momento para a gestão de ações aqui no Brasil? Legal, ótima pergunta. Eu adoro a palavra longevidade, porque para o investidor ter bons retornos no mercado financeiro, principalmente no mercado de ações, ele tem que ficar no longo prazo. Você não consegue ficar muito rico em 1 mês, 6 meses. As pessoas querem, adorariam. Está aí, né, a loteria, tigrinho e tal, mas você não vai conseguir, né? E não vai conseguir manter a consistência, né? Então, e as grandes fortunas foram construídas em 10, 20, 30, 40 anos. Né? O Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo porque ele está 70 anos, 80 anos investindo a taxas muito altas.
Até os 50 anos o Buffett não era bilionário, ele começou a ser bilionário depois de 50. Né? Então, longevidade é fundamental. Em ações, esse é o grande desafio. Como é que eu consigo ficar investido pelo longo prazo, dado que as ações oscilam muito? Né? Então, esse é o grande desafio. Para você conseguir ficar investido no longo prazo e aguentar a volatilidade, é importante investir nas melhores companhias. Por isso que quando a gente fala, investe em qualidade, é simplesmente porque nas empresas de qualidade eu consigo aguentar a volatilidade. Né? Eu costumo usar aquele exemplo, assim, tipo, se eu tenho um bom apartamento, sei lá, aqui em São Paulo, que custa, sei lá, 200 mil, aí vem uma crise, porque tarifas do Trump, ou crise nos Estados Unidos, crise na Europa, alguma coisa assim volátil, eu sei a qualidade do apartamento. De vez em quando, sei lá, vem uma pessoa e fala assim, olha, esse apartamento que vale 200, eu acho que na verdade eu vou vender a 100, porque outra pessoa do prédio vendendo, porque agora, sei lá, estou com medo do Brasil e tal. Você fala, olha, eu sei que não vale 100, porque eu conheço o apartamento, tem qualidade, eu conheço. E às vezes também vem uma pessoa eufórica, quando o mercado está lá em cima, no bull market, e quer pagar 300. Você sabe que também não vale 300. Então, conhecer o ativo, ter um ativo de qualidade, é fundamental para quando tem abaixo você não se apavorar. A maioria das pessoas escolhe bem as companhias, escolhe as boas empresas, não é tão difícil. Né? Se eu perguntar para 100 pessoas, vai ter várias companhias que vão estar sempre citadas, localiza, Banco Itaú, BTG, XP, Nubank, Mercado Livre. Né? Agora, se essas 100 pessoas comprarem essas ações hoje, daqui a 10 anos a performance vai ser bem diferente, porque algumas vão conseguir carregar e outras vão se apavorar no meio do caminho, ou porque compraram demais, ou porque se alavancaram, ou porque não conhecem bem o ativo. Né? Então, o primeiro segredo de longevidade é conhecer bem o ativo, fazer uma pesquisa boa do ativo. Né? No caso da indústria de ações, o que está acontecendo agora, eu acho? As ações de ações passaram alguns anos com performance bastante desafiadora. Né? Até porque a bolsa não foi muito bem e as empresas de qualidade, que estavam relativamente caras em 21, 22, sofreram bastante. Né? Mas se você voltar lá para trás, né, 30, 40 anos, quando eu entrei no mercado, o investidor só tinha duas alternativas. CDB de banco, não tinha tesouro direto, né, e CDB do seu banco, era difícil eu comprar um CDB de outro banco, se você era cliente de um banco, né, e fundo de ações do banco. Né, não tinha mini índice, não tinha fundo passivo e tal. Né. De lá para cá, você aumentou muito as alternativas dos investidores. Então hoje, o investidor, com algum patrimônio, consegue investir em private equity, consegue investir em venture capital, consegue investir em crédito privado, né? Consegue investir em vários fundos locais, fundos internacionais. Né? Então aquela reserva de mercado que tinha há 30, 40 anos atrás, se eu quero investir em risco, a minha única alternativa é o fundo de ações do meu banco. Né? Os bancos não vendiam fundos de terceiros. A XP foi revolucionária nesse aspecto. A XP foi uma das primeiras a abrir a plataforma para vários fundos. Né? E meio que até forçou alguns bancos a fazerem o mesmo. Né? Hoje não. Hoje as plataformas são abertas. O investidor tem muito mais acesso a risco. Ele pode investir fora do Brasil, pode investir no Brasil, né? Em fundos passivos, fundos ativos. Né? Hoje tem uma transparência muito maior. Né? Quando eu só podia investir no fundo do meu banco, havia taxas de 3% de administração, 4% ao ano, 6% ao ano. Hoje não existe mais. Né? Hoje as taxas são muito mais razoáveis, né? e até corretas. Né? Então, hoje a indústria toda sofre Sofre não, na verdade, tem essa questão de que não tem mais reserva de mercado. Né? Então, o número de assets está diminuindo, porque os enroladores, por falta de palavra melhor, quem não tem boa performance, cobra caro, vai ficando pelo caminho. Porque o cliente vai na plataforma da XP, de outros bancos, e fala assim, não, peraí, esse fundo aqui é caro e não tem performado, eu vou nos melhores. Né? Então a indústria tem se concentrado por essa transparência que tem hoje em dia. Né? Não tem mais reserva de mercado. Né? Como é que vai ser o futuro? Eu acho que tem essa nova questão do AI, né? Que a gente pode falar um pouco mais depois, mas tem essa questão do AI que vai tornar a transparência ainda maior. Hoje em dia, se eu coloco no Google melhores fundos de ações, ele vai buscar algumas fontes. Né? Se você coloca no AI, ele vai fazer uma análise muito mais completa. Né? Vai olhar o passado, obviamente, então o papel do analista de fundos ainda existe, que é olhar o futuro. Ainda bem. Né? Mas, hoje em dia, o AI vai te dar assim, uma análise completa de retorno, risco, custo, preço,
volatilidade, né? Consistência. Né? Então vai diminuir ainda mais o número de fundos, eu acho. Né? Não sei se vão ser 50, 40, eu digo fundos relevantes. Né? Sempre vai ter fundo menor e tal, sempre vai ter fundo exclusivo, eu digo fundos relevantes que estão no mercado. Né? Então vai diminuir ainda mais o número de fundos lá na frente. E, novamente, vai ter mais uma depuração de quem realmente gera valor. Né? Então, isso vale para muitos produtos também, né? Assim, em geral. Né? Vale para vários produtos. Pode ser carro, pode ser seguros, pode ser, sei lá, shampoo, qualquer coisa. Né? Então, eu acho que vai ser cada vez mais justo o mercado. Então, quem gerar valor consistente vai ter muito mais capacidade de atrair recursos de terceiros. Tá? Então, acho que a indústria está passando por esse momento de acomodação. Acho que está havendo uma concentração. Né? Então, eu chamo dos Mag 7, Squadra, Dynamo, né? Atmos e tal. Então, tem uma concentração em alguns fundos que estão grandes. Não sei se esses fundos vão conseguir dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho, né? No curto espaço de tempo. Né? Então, acho que vai ter espaço para mais fundos vir, mas, novamente, vão ter que gerar valor para o cliente e cobrar da maneira correta. Né? Então, longevidade, desculpa, são duas coisas. Primeiro, como investidor, escolher as melhores companhias para aguentar a volatilidade ao longo do caminho, né? Continuar acompanhando e tal. Né? E as empresas de qualidade, as empresas boas geralmente dão boas notícias, as empresas ruins dão más notícias geralmente ao longo do tempo. Né? E como investidor de fundos ou gestor de fundos, a vida vai ser mais dura porque é o que é. Assim, não dá mais para viver de reserva de mercado ou eu cobro uma taxa absurda, ninguém vê. Não, está todo mundo vendo, está todo mundo acompanhando. Então vai ser fascinante. Eu acho que para o investidor é um espetáculo. Né? Eu acho que o AI não vai substituir o selecionador de fundos e nem o gestor de ações, porque ele vê muito o passado. Né? E o teu trabalho, o meu trabalho, é olhar o futuro. Né? O passado virou commodity. Todo mundo hoje em dia sabe, né, como é que se comportou a Localiza, o Itaú, o BTG, a XP no passado, fazer análise de múltiplos e tudo, bonitinho. Agora, como é que vai ser o futuro da Localiza, como é que vai ser o futuro da Apple lá fora ou da Amazon, isso o AI ainda não faz ainda, né? Talvez faça no futuro, né? Provavelmente vai fazer, mas ainda não faz. E tem a questão das pessoas também. Quando você analisa um gestor de fundos, não é só a performance histórica, é muito mais a pessoa, né? Quando a gente vai analisar uma empresa, não é só o desempenho passado da empresa, né? Isso é commodity. É também olhar o futuro e também ver as pessoas da empresa, o CIO, o CEO, né? O CFO e tal, né? Então, enfim, a tua pergunta foi curta, minha resposta foi longa, desculpa, mas eu acho que longevidade é fundamental. E eu estava vendo, na nossa performance histórica, a gente fez 30 vezes o dinheiro em TOTUS, ficamos 12 anos, ainda estamos, né? A gente fez 30 vezes o dinheiro em Croton, que é para educação, ficamos 8 anos. Né? Então, nas empresas que a gente fez 20 vezes o dinheiro no Mercado Livre, 10 anos. Então, as empresas que a gente está há mais tempo são as que a gente tem o melhor retorno. Né? Então, longevidade faz toda a diferença. Né? E é muito bacana ouvir essa questão da longevidade, ainda mais no mercado como o mercado brasileiro, justamente pela visão do investidor brasileiro acabar sendo condicionado ao curto prazo. Então, como tem a renda fixa ali, a Selic elevada, esse investidor acaba sendo condicionado a tomar decisões que não necessariamente vão contribuir para o portfólio dele no longo prazo. Mas você tocou num tema muito relevante, que é a parte de inteligência artificial, que a gente muito é questionado sobre como as empresas brasileiras podem ganhar produtividade com a inteligência artificial e, principalmente, né, como essa pauta ela pode transformar estruturalmente não só o mercado brasileiro, mas o mundo como um todo. Então, a gente está no início de uma grande revolução e, como toda revolução, tem muitas incertezas. Mas qual a sua leitura sobre a nossa competitividade no tema e até mesmo como o investidor brasileiro ele deve olhar para esse tema olhando para o futuro e para essa carteira, para a sua carteira de ações e produtividade das empresas? Claro, excelente pergunta. E eu te digo o seguinte, quem ver esse podcast daqui a 3 meses já vai ver diferente. E daqui a 6 meses também, que está mudando muito rápido. Né? Cada semana lá na Constellation a gente tem vários agentes que eu digo que são robôs, né? E a cada semana eles melhoram muito, muito. Né? A gente tem treinado vários, eles melhoram muito. Né?
E a gente vai pulando, sai de ChatGPT, vai para o Perplexity, vai para o Grok, volta para o ChatGPT e tal, né? Então isso está muito fluido, está mudando muito rápido, né? O que a gente vê é o seguinte: o Brasil obviamente não vai ser líder nesses modelos, porque é muito dinheiro que se gasta, né? São dezenas de bilhões de dólares que essas empresas lá fora, Google, OpenAI, Meta, as empresas do Elon Musk estão investindo, né? As empresas brasileiras não têm condições de fazer isso, não precisam, né? Acho que para as empresas vai ser muito parecido com Excel, tipo, eu vou comprar isso, né, a Microsoft tem, eu vou lá e compro, ou nuvem, né? A Microsoft tem lá o Azure, a Amazon tem o AWS, eu vou lá e compro o AWS, o Google, né? O que as empresas têm, elas têm os dados proprietários dela, isso só elas têm, né? Então isso é uma vantagem, né? Então você usa o motor de uma empresa grande dessa, mas faz os teus dados com APIs e tal, né? Isso é uma vantagem comparativa. Acho que vai aumentar muito a produtividade das companhias, né? A gente vê isso hoje já há um tempo em programação. As empresas precisam menos de programadores hoje que precisavam antes, ou os programadores hoje são mais eficientes do que eram antes, né? A gente vê isso na área de vendas e tal. Mas isso vai crescer muito nas companhias, né? Então isso vai gerar uma grande economia para as empresas. É um desafio, obviamente, para as pessoas, mas a gente já viveu esses ciclos no passado, séculos e séculos, e você vai achando novas funções, novas ocupações para as pessoas, né? Então, eu acho que é bom para as companhias, é deflacionário, porque barateia muito, né? Acho que, para nós, assets, eu acho que facilita muito, né? Antigamente, para fazer uma análise prospectiva de uma companhia, o analista levava, sei lá, uma semana, né? Para pegar os dados, olhar as coisas e tal, não sei o quê. Hoje, em 5 minutos, né, qualquer um desses AIs faz bem feito, rapidinho. Obviamente, você tem que aprender a fazer as perguntas certas, né? Por isso que a gente tem os agentes que nos conhecem, fazem as perguntas que a gente quer ouvir. Então, a gente está ganhando muito tempo, mas a gente não deixa de ter que olhar o futuro, né? Então, acho que a AI, para o investidor, acho que vai gerar belíssimas oportunidades, né? Algumas empresas vão ficar pelo caminho, outras vão crescer muito e vão surgir. Então, passou a ser um tema fundamental, como foi a internet lá 20, 30 anos atrás, né? Gerou várias novas companhias que não existiriam se não fosse a internet, né? E algumas ficaram pelo caminho. A mesma coisa eu acho que vai ser com a AI. Então, E assim, é interessante porque eu faço isso há bastante tempo, como você falou, né? 35, 40 anos. E tem vezes que fala assim, nossa, mas não tem mais o que aprender e tal, e toda hora surge uma coisa nova e eu me sinto como um garoto de 20 anos, tendo que aprender, tendo que estudar, e tô lá com os garotos de 20 anos da Constellation, aprendendo, estão aprendendo juntos, tá? Então tá fascinante, acho muito legal. É muito bacana ver essa perspectiva, porque é muito nessa linha, né? Você comentou ali no início, por exemplo, não vai substituir o analista, mas o analista que souber usar bem vai se destacar. Então, tem uma visão em que as pessoas inicialmente tiveram da inteligência artificial que, como você falou, vai sendo alterada ao longo do tempo e também a questão da produtividade. Mas, trazendo agora para a nossa indústria de fundos. A gente talvez esteja passando por uns períodos mais desafiadores, né? Foi tudo muito rápido de 2020 para cá, de chegar a Selic ali a 2%, depois subir de uma maneira muito rápida também e acabar trazendo ali uma atração de fluxo muito grande para a renda fixa e tirando ali um dinheiro importante dos fundos multimercados e ações. E quando a gente olha para esse ano em especial, e é até emblemático, né? Porque a gente continua com a Selic elevada, 15% ao ano, só que o primeiro semestre mostrou que o investidor que não continuou investido perdeu uma pernada importante de alta para a Bolsa Brasileira e principalmente para os fundos com gestão ativa, que é o que a gente mais estava sendo bastante enfático nos últimos anos, de que existe um papel na gestão ativa e que esse papel é de longo prazo. E aí esse primeiro semestre ele trouxe um pouco disso, mesmo com o news flow as notícias muito negativas, os ativos de risco perfumando muito bem, só que muito puxado pelo investidor estrangeiro que olhou para o nosso mercado e falou, tem oportunidade aqui. Nessa linha aí, pensando também, né, em uma recuperação mais adiante, no interesse do investidor varejo como um todo, que tende a começar a olhar para esse tema, mas que ele demora um pouco, né, ele espera a primeira recuperação para depois começar olhando. Como é que você vê o futuro, de fato, da gestão de ações? E muito na linha, no início a gente falou ali, né, de serem casas mais consolidadas, ter um dinamismo maior, mas olhando para esse atual momento,
Da sua visão, a gente vai ter menos gestoras operando? Mais gestoras? Os patrimônios dos fundos, eles tendem a ser mais concentrados, menos concentrados? Ou bastaria um bull market para vir todo aquele movimento novamente que a gente acompanhou em 2020? A sua pergunta é ótima, porque o ser humano é igual a milênios, né? É ambicioso e tem ambições e tem medos, né? Isso está no nosso DNA, né? O ser humano, ele vai com a... Sabe aquele negócio? Tem aquela expressão, Maria vai com as outras, sabe? Né? A pessoa que, né, faz o que os outros fazem e tal. Isso está no nosso DNA, porque, né, é melhor viver numa tribo naquela época, porque se você fosse isolado da tribo, você morria, né? Então tá, nosso DNA está junto com os outros. Não, se os outros... Né, pô, e tem uma questão defensiva também. Se eu tô andando na rua, tem o pessoal saindo correndo do cinema, opa, tem alguma coisa lá dentro ruim, eu não vou entrar, né? Então nosso DNA tem isso, né? Então vai ter novamente um bull market, vai ter exageros, vai ter medo de novo, isso sempre teve e vai continuar tendo, né? Acho que é um momento, né, você falou no começo da pergunta que Bolsa e multimercado ficaram um pouco na berlinda no final do ano passado, né, porque a performance média não foi como esperado, renda fixa foi muito bem, porque o CDI é alto, e interessante que o juro subiu no ano, mas os fundos de bolsa foram bem, geraram alfa, inclusive, não só foram bem por causa da Bovespa, mas geraram alfa, e os fundos de mercado também foram bem, né, na média, né? Então, né? Isso me faz dizer o seguinte, olha, eu gosto que o Howard Marks fala, eu não quero prever o futuro, é impossível prever o futuro, mas eu quero saber onde eu estou, né, no ciclo. E hoje eu estou com o juro a 15% ao ano, pode subir, mas pode. Mas é um pico de 20 anos, né? E tô com a bolsa, com o valuation, né? A relação preço-lucro no low de, sei lá, também na parte de baixo de 20 anos. É natural, o juro no high, bolsa no low, a bolsa no, né? Então, eu não sei se o juro pode ir para 16, 17, 18, pode ir, mas as chances maiores é que ele caia, né? A bolsa está negociando lá onde o padrão abaixo da média, como eu falei, do múltiplo, né, de PL. Pode negociar 2? Pode, mas a chance maior é que ela volte para a média, na reversão à média, né? Porque o negócio da reversão à média é uma das poucas coisas que funciona no mercado financeiro. E funciona porque qualquer sistema que sai do equilíbrio, né, quando ele gera muita energia, ele quer voltar para o normal. Então, sabe, quando você está deprimido, a não ser que você esteja doente, você não aguenta ficar 2, 3 dias deprimido. Devagar as coisas vão voltando, né? Você quer voltar no teu estado normal. E quando você também está muito eufórico, você não fica muito eufórico muito tempo. Você volta para o teu dia a dia, né? Então, tem a reversão à média, né? Então, acho que a probabilidade maior, olhando onde estão os mercados, é que a bolsa suba com reversão à média e o juro caia. Então, o juro caindo é um motor para a bolsa, né? E tem a questão política, né, no ano que vem, que pode ser também mais um catalista para o mercado de ações. Então, eu acho que do ponto de vista da indústria, como eu falei, eu acho que vai ter menos gestores por essa questão de transparência, AI, natural. Vai ter uma concentração, como já está tendo, nos maiores, né? Os maiores não vão conseguir assumir tudo, temos dinheiro, né? Vai ter essa migração, né, para mais risco. Não sei se o juro volta a 2% novamente, como foi alguns anos atrás, né? Mas aquela história, quando o juro fica abaixo de 1% ao mês, muitos investidores que dependem da renda para viver ficam mais aflitos, né? Então, aí começam a procurar mais risco. Então, eu acho que vai acontecer. E você tem a quantidade de dinheiro hoje na renda fixa incentivada é brutal, né? E tem muitos títulos vencendo, né? Então, acho que hoje as pessoas não estão aflitas ainda, porque, né, o investidor ainda tem os seus 15%, está tudo certo, né? Alguns já começam a olhar para a bolsa, não, realmente está barato, olha só, pô, não sei o quê, né? É engraçado, só um parênteses, eu estou no comitê de investimento de alguns endowments, né? E aí, alguns anos atrás, recentemente, na verdade, uma pessoa falou assim, olha, para que ter bolsa se o juro está tão alto? A gente vende tudo e fica no juro, garante a nossa meta, né? E aí é verdade, né? Não tem muito argumento contra. Eu falei assim, nossa, quando as pessoas falam isso, geralmente a bolsa está no low, né? Aí eu desci né, para a minha mesa e tal. No dia, eu acho que o Nubank estava subindo 8%. Eu falei assim, obviamente, pode cair no dia seguinte 8%, mas pensei assim, nossa, tá vendo? Quase que em um dia na bolsa você consegue ganhar um ano de CDI, né? Então, acho que
essa ambição, entre aspas, vai voltar, vai ter essa migração em algum momento, não sei quando, acho que quando o juro cai de 12, 11, né? Mas, novamente, as pessoas têm que tomar cuidado para, quando o juro estiver na parte de baixo do range e a bolsa estiver um desvio padrão acima de valuation, aí a conversa é um pouco diferente. Aí a probabilidade maior vai ser da bolsa não subir mais tanto e do juro não cair mais tanto. Né? Mas por enquanto, eu acho que eu não jogo poker, mas meus amigos me dizem que o sujeito que é ganhador, assim, quando a mão é ruim, ele desiste, quando a mão é boa, ele vai, né? E eu acho que a mão hoje que você recebeu nesse valuation de bolsa é uma mão boa, então tem que apostar. Né? E quando a bolsa estava lá no pico, em 21, a mão era ruim. Então não era bom apostar, né? Então acho que hoje a mão é boa, mas novamente tudo pode acontecer, né? Excelente. E acho que é muito bacana essa visão, até porque, dada a longevidade da Constellation, todo esse histórico, vocês passaram por diversos ciclos da Bolsa Brasileira e ciclos também de interesse e desinteresse do investidor brasileiro. E um ponto interessante é que, de fato, os últimos anos trouxe esse desafio de fluxo, mas eu gosto muito de olhar para 2023, por exemplo. Todo mundo desacreditado com a Bolsa Brasileira, e a Bolsa Brasileira se destacando como uma das melhores perante os pares globais. Então, realmente, é um case de longo prazo. E eu acho que vocês têm como um perfil, né, ter dentro da carteira, vocês têm um mandato mais agnóstico, uma liberdade para escolher a nível setorial, não tem aquele, tenho que investir em determinado segmento. Vai muito ali no micro, muito mais do que no macro. Mas olhando para os últimos 3 anos, 2 anos, vocês fizeram alguma alteração considerável na carteira? Olharam mais para um setor e menos para outro? Como é que está a sua visão em relação à composição e oportunidades da nossa bolsa e até mesmo o que vocês mexeram no portfólio nos últimos tempos? Legal, obrigado, Cláudio, pela pergunta. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente não... Né, quando você acredita na companhia, nada muda nos fundamentos, para ter longevidade não deveria mexer muito, né? Tem aquela fase passarinho que mexe muito, quer levar chumbo, né? Então, assim, quanto menos você mexe, menos custos, né? E aí você não fica, compra na alta, vende na baixa, compra na alta. Então, mexer pouco é fundamental, mas para isso tem que ter boas empresas, como eu falei anteriormente, né? A gente não mexeu muito. Assim, os nossos temas continuam muito semelhantes, né? E o Brasil tem alguns segmentos muito interessantes. O setor financeiro, o profit pool no Brasil é imenso, o setor financeiro. Né? E é muito sofisticado, é muito seguro, né? A indústria financeira brasileira tem uma robustez incrível, né? Então, assim, os bancos brasileiros são dos melhores tocados e estão entre os melhores tocados e os melhores de rentabilidade do mundo, né? As fintechs brasileiras são incríveis, né? Então a gente manteve isso. O setor elétrico é um privilégio ter setor elétrico no Brasil, porque é seguro, é robusto e também tem retornos incríveis, que como o Brasil tem essa questão de ter que ter sempre investimentos no setor, né? Porque né, o PIB cresce, novas regiões e tal. A gente sempre está com medo de ter déficit de energia. Então, é um setor que tem bons incentivos e bons econômicos. Então, o setor elétrico é um setor que a gente gosta bastante. Você tem as empresas, os temas idiosincráticos, né, que meio que funcionam independente do cenário. Né? Então, sei lá, Nubank, Mercado Livre, Toto, são empresas que, sabe, o Brasil foi bem, foi mal, as empresas foram bem. Né? Então a gente sempre tem os temas setoriais, tem as empresas, os temas idiosincráticos, os seus setores, que é o que a gente gosta. Então você pega a Meli, o Mercado Livre, né, que cresce lucros a 40%, 50% ao ano, né, nos próximos anos 30%, 40%, né, porque ficou grande, mas é uma empresa que foi bem com crise no Brasil, foi bem com o juro subindo, o juro caindo, porque ela tem a sua raia própria, que é ganhar market share de alguns incumbentes. Então, o Nubank, com crise, sem crise, foi bem, porque tem a sua raia própria também, que é ganhar market share. Então, assim, a gente foca mais no bottom-up do que no top-down. Você falou sobre as empresas estrangeiras, né, sobre investimentos estrangeiros. Assim, a gente tem um fundo que tem exposição a companhias internacionais também. E como é que nasceu isso? A gente, para entender Mercado Livre, a gente teve que olhar a Amazon. Para entender Itaú, a gente teve que olhar JP Morgan. Né? Para entender onde é que estava o futuro dos bancos, a gente teve que olhar empresas lá fora, né? Chime e outras. Né? Para entender Localiza, a gente olhou empresas lá fora também, na Enterprise e tal.
Então a gente acordou um dia e falou assim, nossa, a gente tem bons modelos, conhecemos bem Shopify, JP Morgan, né, Google, né, para entender as tech no Brasil. Né? Poxa, e a gente conhece as empresas muito bem, tão bem quanto as brasileiras. Né? Aí sempre tem aquela questão, poxa, mas qual é o nosso edge fora do Brasil? Qual é o edge do brasileiro para investir fora? Né? E não precisa ter, sabe assim, eu acho que é uma falácia. Mas eu não tenho tanta informação quanto o americano. Nos Estados Unidos, a informação ela é muito mais disseminada e muito mais arbitrada do que aqui. Né? O Buffett, quando comprou a Apple, que foi dos melhores investimentos históricos dele, ele nem falou com o CEO, né? Não tinha conversado com o CEO. Né? E a gente conhece essas companhias, né? Todos nós somos clientes do Google, somos clientes da Amazon, do Meta, né? da Nike, Adidas e tal. Então, a gente também buscou, né? Respondendo a sua pergunta, olhar um pouco mais essas empresas lá fora. Né? São business incríveis, né? São os melhores business do mundo, muitos desses usam pouco capital. Então, a gente teve muito sucesso e dá para fazer. Né? E assim, às vezes a pessoa física, poxa, eu tenho um amigo médico e sempre que eu vou nele, ele gosta de investir em ações. Ele pergunta, o que você acha da Bolsa, tal? O que você acha de Petrobras, o que você acha de Vale e tal. Né? E eu sempre pergunto sobre as empresas de saúde para ele. O que você acha de Fleury, né? DASA, Redditor? A Redditor é máximo, pô, estamos nos hospitais novos, vários amigos meus incríveis estão indo lá. Pô, Fleury tem uma super marca, é incrível, tal, não sei o que. Tal. Ele falou assim, pô, doutor, por que o senhor não investe nessas companhias? Né? Por que o senhor investe em Petrobras e Vale e não investe porque o senhor conhece tão bem? Então a gente conhece muitas companhias que você usa no seu dia a dia. Você usa a Meta, você usa o Instagram. Você vai no Google, né? Você quer correr, você pega um tênis Nike, ASICS ou, né, ou Vulcabras. Né? Então, assim, dá para investir, a gente tem investido com muito sucesso. Né? Então assim, a gente não muda muito, mas os setores que a gente gosta, a gente continua gostando. E eu acho que nesse momento, até olhando o mundo, o Brasil é quase que irrelevante em termos de tamanho do mercado a nível global. Né? A Bolsa Brasileira negocia muito pouco comparado com as bolsas lá fora. Várias empresas americanas negociam mais que a Bolsa Brasileira por dia. Né? Mas eu acho que esse é um momento interessante do Brasil. Então, se eu fosse um americano sentado em Nova York, ou em Boston, ou em Londres, né, eu estaria olhando o Brasil com carinho, porque tem boas empresas. Normalmente o Itaú é padrão top global, a XP, BTG são padrão top global, né, o Nubank é o banco digital de maior sucesso no mundo, a Localiza é das empresas de aluguel de carro de maior sucesso no mundo, né, e assim vai. Né, então a gente não mudou muito, mas estamos olhando um pouco mais lá fora. E aqui dentro continua com foco que a gente sempre teve bastante animado. Excelente. E acho que o bacana, né, e a gente até tem olhado para isso com bastante atenção, é que quando a gente olha a composição da nossa Bolsa Brasileira, em alguns momentos do ciclo ela acaba sendo bastante tomada e puxada pelas commodities em específico. E isso acaba trazendo uma dinâmica desafiadora para os fundos de gestão ativa em determinados momentos de mercado e também até na leitura do investidor sobre essa dinâmica entre você estar alocado aqui, né, na gestão ativa ou alocado puramente no índice. Como é que você enxerga o futuro da gestão ativa no Brasil, de olho nesses desafios de composição setorial da nossa Bolsa Brasileira? É uma excelente pergunta. Eu acho que o AI vai ajudar, porque eu acho, sabe o que você comentou? A máquina vence o homem, mas o homem com a máquina vence a máquina. Né? Então acho que o AI vai ajudar. O Ibovespa, ele olha um pouco o passado pela própria forma de composição dele. Ele não está vendo o futuro. Por exemplo, né, Meli e Nu não participaram. Né, o Ibovespa não participou de Meli e Nubank. Né? Então você está olhando um pouco o passado no Ibovespa. Né? Olha, a sua pergunta de gestão ativa é interessante porque ontem eu pedi lá para o pessoal fazer uma conta da nossa performance em 20 anos, contra o CDI, contra o Ibovespa e contra o S&P. Tá? E os números são incríveis. Assim. Nós demos 1.090%, né? O S&P deu 1.060 em reais, então você vê que o S&P é duro. Né? O CDI deu 550, 600, né? E o Ibovespa deu 300 e pouco. Então você vê que o CDI bateu a bolsa. Obviamente a gente está pegando um momento agora
que a Bolsa ficou fraca nos últimos anos, mas mesmo assim, e o CDI está alto. Então o CDI não deve continuar nesse patamar e a Bolsa deveria subir. Mas mesmo assim, realmente, o CDI bateu a Bolsa, o S&P bateu a Bolsa, o CDI, mas bons portfólios bateram, e esses 1.000 e poucos % que a gente deu, você pegar Dynamo, Squadra, Atlas também deram isso, então não somos nós que a gente foi muito bem, mas não é, fala muito mais em relação a como bons gestores conseguem performar tanto o índice quanto o CDI, né? Então eu estou bastante animado. Os últimos anos você tem toda a razão, né? O Vale e Petro andaram muito bem, né? São um pouco mais defensivas, né? Mas olhando daqui para frente, eu prefiro muito mais ser sócio dessas Nubank, Mercado Livre e outras, TOTVS e tal, do que eventualmente ficar comprado por muito tempo nessas companhias de commodities. São ótimas companhias, né? Mas não são empresas para você ficar investido por 20, 30 anos, porque elas são muito cíclicas, né? Então, mas está super divertido. E que recado você dá para esse investidor que está olhando agora para a Bolsa, olhando quanto já subiu no ano, até corrigir um pouquinho agora no início, e está com esse pensamento de curto prazo, com toda a experiência e longevidade da Constellation, o que você diria para esse investidor para prestar atenção nesse momento? É o seguinte, eu acho que ações deveria fazer parte da carteira dos investidores moderados ou mais agressivos, né? Porque ações compõem muito bem e o investidor quer ter um ganho real, né? Às vezes o real fica muito baixo, né? Ações têm uma beleza em relação à renda fixa, que as empresas que têm um retorno sobre capital alto, 20%, 15%, elas geram esse capital e elas reinvestem nessa taxa. Na renda fixa você não consegue, né? Você comprou um CDB, ele venceu, você tem que reinvestir, tem que torcer para que o juro continue alto, né? E às vezes não está tão alto assim, né? Então você não consegue reinvestir na mesma taxa às vezes que você investiu. Na Bolsa não, a empresa consegue reinvestir o fluxo consistentemente, né? Então Bolsa eu acho que faz sentido uma carteira. O investidor primeiro tem que se conhecer, né? E a gente às vezes não se conhece, né? Eu lembro quando eu era pequeno, isso é verdade, eu devia ter 11 anos, eu fui no Play Center, que tinha um parque de diversões que tinha aqui em São Paulo, né? Nunca tinha ido. Aí fui na montanha-russa, eu não sabia o que era. Entrei na montanha-russa, peguei o primeiro carrinho. Imagina como é que era a montanha-russa do Play Center há 40 anos atrás. Eu não tinha nem cinto de segurança, olha como é que é. Quando começou a descer, eu falei assim, nossa, eu vou morrer. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, nossa senhora, né? Ou seja, eu achava que eu era muito mais corajoso do que eu era, eu não conhecia aquilo. Então eu vejo muitos investidores que tem que ter bolsa, vou ter bolsa, aí a bolsa cai e ele se apavora, infelizmente, né? E para isso que eu acho que o consultor de investimentos, o consultor de fundos, né, as empresas de investimentos fazem um papel super importante, né? Antes do pessoa dizer, não, eu quero comprar a bolsa. Não, peraí, vamos conversar primeiro, deixa eu te conhecer. Então o investidor tem que se conhecer, né? Ter o percentual de bolsa que ele ache que é razoável, né? E é interessante, assim, faz um teste. Se eu colocar 10 mil na bolsa, digamos que eu perca 5 mil, como é que você vai se sentir? Não, 5 mil não vai fazer diferença. Então tá bom. Não, perder 5 mil tá maluco, não dá. Mano, não, então não coloca 10 mil. Né? Não coloca, porque a bolsa vai cair, né? A bolsa brasileira cai 2 vezes por ano, há 10 anos, 20% do pico todo ano. Então vai acontecer. Então, primeira coisa, investidor, se conheça, coloque quanto você pode perder. Parece óbvio, né? Todo mundo fala isso e tal, mas, né, o que eu falo, ambição, né? Assim, né? Ambição a ambição atrapalha o cidadão, né? Então, assim, quanto mais a ambição então, coloca um pouco e vai colocando. Às vezes está caro, às vezes está barato, vai colocando um pouquinho. Como eu te falei, historicamente, a Bolsa negocia a um preço-lucro, PL, a um desvio padrão abaixo da média. Então, o ponto é bom, né? E todo mundo fala a verdade, coloca aquele dinheiro que você não vai precisar de 5, 10 anos. Eu tenho amigo que me ligou e falou assim, eu vou casar. Eu tenho aqui um dinheiro, estou pensando em colocar na bolsa para ver se eu compro um apartamento melhor daqui a 6 meses. 6 meses. 6 meses. Né? E a bolsa estava subindo, né? Eu falei assim, cara, o nome dela Carlos não faz isso. Porque, sei lá, a bolsa pode cair, pode acontecer alguma coisa, tá, não sei o quê. Então não faça isso, né? E essas coisas são verdade, parece que não.
Eu comecei a falar mais em podcast e tal, não sei o quê, porque eu estava numa Expert da XP, no Sul, e eu tinha falado no painel e tal, não sei o quê, e aí eu estava com tempo, aí fui assistir um painel, um outro painel, é um painel de derivativos. Aí eu estava ouvindo, um investidor levantou e falou assim na plateia, pô, eu perdi todo o meu patrimônio em Petrobras. Aí o rapaz, mas como é que você... Mas a Petrobras não caiu 100%. O que eu falei? Não. Eu comprei opções de Petrobras, botei tudo em opções de Petrobras e perdi tudo. Né? Eu não sabia, ninguém me explicou, ninguém me falou, tal, não sei o quê, papapá. Então, assim, toma cuidado. Esse é um exemplo do que pode acontecer, né? É real. Eu falei, perdi tudo. Né? Porque naquela época, talvez, sabe, algum amigo tenha dito, ele foi lá e comprou. Né? Então, enfim, novamente, eu acho que se conheça primeiro, vai devagar, escolha boas empresas, escolha bons gestores ou escolha bons assessores, né? E o tempo que o teu retorno vai ser proporcional ao tempo que você dedicar. Né? Tem gente que fala assim, não, eu quero jogar tênis, quero jogar bem. Ah, tá bom, vai treinar quantas vezes por semana? Não, vou treinar uma vez por semana. Não vai jogar bem. Né? Porque vai ter alguém treinando 2, 3, 4 vezes. Né? O Federer, ou sei lá, o Fonseca deve treinar todo dia. Né? E, sei lá, ou então 6 vezes por semana, deve ter um dia de descanso, né? Então, pô, como é que você quer jogar bem, super bem, se você só treina uma vez por dia, enquanto que os outros estão treinando 5, 6, 7 vezes, né? Então, bolsa é a mesma coisa. Se você se dedicar pouco, vai ganhar menos. Ou então, terceiriza para alguém, não tem problema, né? Eu costumo brincar que as pessoas têm personal trainer, personal stylist, personal nutricionista, tal, não sei o quê, mas muitas vezes não tem alguém que ajude na bolsa. Então, Infomoney, XP, né? Se você não vai gastar muito tempo, não tem problema nenhum. Contrate profissionais que vão gastar o tempo deles para fazer isso. Muito bacana, Florian. Acho que toda essa experiência acaba trazendo uma forma de enxergar tanto a bolsa quanto essa volatilidade de curto prazo de uma maneira muito mais, digamos, muito mais realista do que realmente acontece. O mercado ele opera em ciclos, é natural. E os ciclos estão ficando cada vez mais curtos e o investidor ele precisa se atentar a isso. A velocidade de informações também cada vez mais rápida. E a gente tem um bloco aqui no Outliers que ele sai um pouco do universo da gestão de recursos. E ele entra na seara humana. Então, para entender um pouco mais a pessoa além do gestor. Bom. E aí esse quadro a gente chama de Para Além da Gestão. E eu queria trazer aqui a Constellation Challenge como um tema para entender mais o que é, por que existe, qual é o objetivo de ter uma das maiores competições de análise de ações do mercado. Não, legal, obrigado pela pergunta. Isso é uma coisa que me apaixona e a final do Constellation Challenge é um dos dias mais legais do meu ano. Né? Tem outro dia legal também que é o painel final da Fundação Estudar, isso também é fascinante. E esses dias são legais porque você vê os jovens brasileiros e você se anima, sabe? E o que é o Constellation Challenge? É a maior competição da América Latina de casos de investimento. Uma vez por ano, a gente escolhe uma empresa, a empresa ajuda, a gente ajuda. Né? E universitários que não trabalham no mercado financeiro, né, eles formam grupos, 2, 3 pessoas, e fazem análise. Né? Assim, o nível é inacreditavelmente bom. É incrível, assim, é incrível. A gente fez de Mercado Livre há alguns anos, e o pessoal foi para a Argentina para conhecer, foi fazer pesquisa de campo. A gente fez sobre, sei lá, várias companhias, as pessoas ligam para o Jorge Paulo Lema, ligam para o Damodaran, ligam para os CEOs das companhias. A garotada é incrível, faz trabalhos inacreditáveis, né? E, assim, até melhores do que muitos gestores, muitos analistas profissionais, para ser bem sincero com você. Então, assim, é incrível, as empresas adoram, ajudam muito, né? Então, assim, são centenas de participantes, no final são poucos grupos. O prêmio era, no passado, uma viagem para Berkshire Hathaway, para ir no Annual Meeting, mas aí a gente percebeu que o que os jovens queriam mesmo era fazer estágio. Não, legal, ir lá, pô, super legal, mas não tem lugar aí para a gente estagiar, para aprender? Falei assim, vamos fazer o seguinte, então, vamos dar o estágio como prêmio, né? Então, os premiados estagiam na Constellation, né, para ver a vida como ela é. A gente fez a final há 2 anos atrás, a gente fez meio que global, tentamos fazer China, mas aí teve a Covid e não deu. Mas a gente fez Estados Unidos, então a final foi o time brasileiro contra o time americano lá em Harvard para fazer a final.
Então é um negócio super legal, animadíssimo. E tem, sei lá, se for no YouTube, tem lá no Constellation Challenge, tem lá 40 mil, 30 mil jovens que assistem, né? Então, pô, assim, se imaginar que tem 40 mil pessoas que assistem a final de um concurso, que é um negócio que eu adoro, mas é meio chato, assim, porque é modelo, análise de uma companhia e tal, não sei o quê, né? Pô, é fascinante, é um pouco feio do começo, né? Assim, tá mudando o mundo, os jovens querem olhar investimentos, querem aprender, querem ver, né? Então é incrível, é o highlight do meu ano. E aí eu vou aproveitar esse gancho e perguntar um conselho que você dá para aquele jovem que está querendo ingressar no mercado financeiro, com toda essa experiência. Poxa, agora eu vou falar 10 minutos, mas assim, assim, vamos lá. Eu adoro o mercado financeiro por vários motivos. Primeiro que é muito amplo, né? As pessoas acham que é só uma coisa. Não, é muito amplo. Tem vendas, tem gestão, né? Tem investment banking, fusões e aquisições, tem banco, a gestora, assessor de investimento, tá incrível, né? Segundo, é uma educação que mesmo que você não faça carreira, você vai usar para o resto da vida. Então, se você for empreendedor, você talvez seja um empreendedor melhor se você tiver tido uma carreira no mercado financeiro, né? Então, se você for ser professor, depois você provavelmente vai ser melhor se você tiver uma carreira no mercado financeiro, né? Se for trabalhar numa empresa, talvez você seja um profissional melhor por ter tido a experiência no mercado financeiro, né? O fundamental assim, é o primeiro emprego, né? Porque tem uma coisa que quando você entra no seu primeiro emprego, você é muito influenciável e você é muito influenciado, é normal. Eu dei muita sorte. Meu primeiro emprego foi um lugar incrível, né? Onde eu aprendi uma ética profissional super rígida, super boa. Então eu dei muita sorte, né? O que você meio que aprende, por exemplo. Então, se você começa num lugar que tem uma chefe babaca, é ruim, você meio que, né? Agora, se você entra num lugar que tem uma chefe muito legal, você absorve aquilo, né? Então isso molda o seu futuro, né? Então, primeiro, escolher muito bem o primeiro lugar, se você puder escolher, não, dá sorte, né? Tem uma frase que eu gosto, que é assim, quando te oferece um lugar num foguete, não escolhe lugar, cara. Entra no foguete e vai, entendeu? Então, se te oferece um lugar numa empresa legal, não, mas é back office. Entra no back office, entendeu? Você vai aprender muito, vai te ajudar muito, né? Eu lembro que na Pactual as pessoas entravam pelo back office e era incrível, porque vinham com conhecimento, porque sabiam como é que fazia conta, como é que avaliava a coisa, tal, não sei o que. Então começa por onde for numa empresa legal, né? Quando começar, algumas coisas simples, seja confiável, e não é só honestidade, assim. Se o chefe pede, você consegue entregar isso para sexta-feira? Faça de tudo para entregar na sexta. E se você não conseguir, e às vezes não dá, fala, chefe, fala na quinta, eu não vou conseguir entregar amanhã. Tá bom, eu boto a pessoa para te ajudar. O que não pode acontecer é chegar na sexta e não deu, né? Então seja confiável, vá milha extra, né? O chefe às vezes pede, olha, você consegue ler esse relatório anual aqui dessa empresa de 24? Leu de 24, leu de 23, né? Leu de 22, né? Seja curioso, interessado, né? Pergunte, né? Não sabe, pergunta, né? Eu, quando comecei no trabalho, eu tinha umas coisas que eu não sabia e eu não perguntava, ficava com vergonha, aí fazia errado, vergonha, mas eu deveria saber, né? Se não sabia, fazia errado, né? Então, pergunta, né? E porque no final, para ser bem honesto, as decisões de carreira do chefe, assim, precisamos de uma pessoa para abrir uma filial, sei lá, da Infomoney em Salvador, né? Vamos mandar quem? Manda a Clara, porque ela é ponta firme, ela sempre entrega, ela é boa gente, né? Tem que ser legal, as pessoas querem trabalhar com gente legal, não querem trabalhar com babaca. Ela entrega, é interessada e tal, e vai, entendeu? Então, para você crescer na carreira, não necessariamente você sempre precisa ser o gênio, né? Às vezes o gênio babaca não segue na carreira. Se você for interessado, ir a milha extra, ser confiável, entregar, as coisas vão acontecer para você, né? Então, a minha dica é essa. Eu sou fã número 1 do mercado financeiro por isso, porque é amplo e você vai levar uma ética que você vai usar em qualquer lugar. Florian, muitíssimo obrigada pela sua participação no Outliers.
Tivemos sua presença aqui no episódio 10, que eu deixo sugestão para quem está acompanhando a gente também assistir, que também foi uma verdadeira aula. Novamente, eu agradeço a você, agradeço também ao time da Constellation por toda a parceria e até uma próxima. Não, obrigado a vocês, boa sorte, foi o máximo. Obrigado. Obrigada. O nosso episódio do Outliers Infomoney, edição especial Expert XP 2025 sobre o mercado acionário fica por aqui. Nos encontramos na semana seguinte com mais episódios ao longo do mês de agosto, semanalmente, no YouTube da XP e no YouTube do Infomoney. Até a próxima.